investir pouco dinheiro por mês funciona? Muita gente acredita que precisa de um aporte muito grande logo no início. Eu preciso colocar 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês. E isso não é uma realidade. E aí, por ter esse pensamento, a pessoa acaba não começando a investir. E aí o dinheiro não começa a render. E aí ele não começa a ganhar mais. E vai batendo descontrole. Às vezes o tempo vai passando e vai batendo desespero. E enquanto o tempo passa, o hábito não é criado. E a pessoa que está se preparando para investir não começa a investir nunca. Meu nome é Maurício Leite, eu sou o seu planejador financeiro. Esse canal ele foi criado para a gente ajudar pessoas reais, com histórias reais, a organizar a sua vida financeira de uma vez por todas. Se esse vídeo fizer sentido, contribuir com a sua vida de alguma maneira, eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, porque isso é importante pra gente. Mas se esse vídeo não contribuir com você, por favor, não faz nada disso, porque ele vai zoar o teu algoritmo. Agora, deixa eu te ensinar uma coisa. O mais importante de você começar a investir o quanto antes não é o valor que você está investindo, mas sim o hábito que você está criando. Investir pouco, ele funciona muito bem porque ele cria constância. Sem ser aquele peso no seu mês, porque o início dessa vida de investidor não é fácil. Você tirar uma parte de um dinheiro, tirar um valor que poderia ser usado para prazeres, para, não sei, para você ir no restaurante, para você dar um passeio, retirar esse valor do seu orçamento para investir em um dinheiro que inicialmente você não vai ver ele crescer, você não vai ver ele crescer de um mês para o outro. Não vai fazer grande diferença, a não ser que esse aporte seja muito alto. Isso é ruim, sabe? Isso pode ser trabalhoso pra gente, pode ser penoso. Só que começar pequeno faz a gente entender que isso é importante. E traz constância. E o hábito de investir é o que é o mais importante no início, não o valor. Então comece o quanto antes. Essa é a primeira dica desse vídeo. Comece a investir com quanto você pode. Eu posso 100, começa com 100. Eu posso 200, começa com 200. Eu posso 500, começa com 500. Maurício, mas eu vi que precisava de 2.000 reais para começar a investir. Para com isso. Isso é mentira. Você precisa criar o hábito de investir com quanto você puder. É claro que existe um valor ideal? Existe. Se você conseguir reservar 25% de toda a sua renda líquida, seria o ideal. Reserva 25% e investe. Passa o restante do mês, sobrou um dinheiro, gasta sem culpa. Mas se você consegue fazer isso, ótimo. Se você não consegue, reserva 20%. Reserva pelo menos 10%. Maurício, eu quero começar agora, mas eu tô ainda com alguns problemas, minha vida vai começar a se organizar daqui a 3 meses, esse mês eu posso investir 100. Começa com 100. 100 agora, 100 no mês que vem. Quando você se organizar, você aumenta. A gente vai sempre conversar para procurar aumentar esse aporte. Mas no início, você precisa começar. Porque se você não começa, não tem início dos investimentos. Seu dinheiro não começa a crescer. E é importante você entender uma coisa, o que faz seu dinheiro crescer não é começar grande, com aporte grande, é começar cedo. Quanto mais cedo você começa, mais dinheiro no futuro você vai ter. É claro que o aporte ele é importante, só que o que eu estou falando é que o tempo que faz seu dinheiro crescer, e não o valor que você coloca. Isso acontece porque a gente está trabalhando nos investimentos com juros compostos. E os juros compostos como é que funciona? Você coloca uma quantia nesse mês, ele vai ter um rendimento. E aí você, imagina você coloca 1.000 reais e ele rendeu 10 reais. Você agora tem 1.000 reais e 10, tem 1.010. No segundo mês, ele não vai render em cima dos 1.000, ele vai render em cima dos 1.010. Aí você vai ficar com mais um pouquinho, vai ficar com, sei lá, 1.021, por exemplo. Eu não estou botando taxa só para vocês entenderem. Então ele não rendeu mais 10, ele rendeu mais 11. Agora tem 1.021 e vai render em cima desse 1.021. E aí no terceiro mês, ao invés de eu render mais 11, vai render mais 13. E aí no outro mês, ao invés de render 13, vai render 15.
e vai render 19, então o rendimento ele vai aumentando. Então quanto antes você começar, mais os juros compostos vão estar atuando. Acho que numericamente vai ficar mais fácil. Então vamos para a tela do computador para eu poder explicar para você o que acontece com o investimento de duas pessoas diferentes. Uma que investe por 5 anos e outra por 10 anos. Só que a por 5 anos investe R$1.000 por mês. E a por 10 anos investe só R$500 por mês. No final, os dois vão ter investido a mesma quantidade, que seria R$60 mil. Mas o que vai acontecer com o montante delas? E outro ponto importante para a gente tratar é ter em mente que investir pouco ensina sem custar caro. Porque quando você investe uma quantia menor, você aprende sobre investimento, você aprende sobre cada tipo de ativo, você aprende a acompanhar a sua carteira de investimento, você aprende que o mercado oscila e isso não te gera um desespero, porque ele está oscilando com pouco dinheiro que tu tem. Então, um ponto muito importante de começar com pouco é que errar com pouco dinheiro é muito mais tranquilo do que se você errar com muito. Quem começa a investir ali com seus 5, 10 mil reais precisa de atenção redobrada. Porque um erro de 5 mil reais pode te custar 5 mil reais. Um erro de 200 pode te custar 200. Não precisa ficar preocupado, eu corro o risco de perder meu dinheiro todo. Você não vai começar investindo em ação, procurando diquinhas por aí. Você vai começar com simples. A gente vai conversar aqui também sobre investimentos mais simples, sobre o que é o Tesouro Selic, o que é o Tesouro Direto de uma maneira geral, né? O que são CDBs, LCIs, a gente vai conversar sobre isso. Só que para hoje o pensamento é, começa a investir e começa com pouco, porque você vai aprender sobre os produtos, sobre risco, sobre liquidez diferente, sobre volatilidade, que é muito importante. Então, só começa. Então vamos lá para o nosso exemplo, aqui na calculadora de juros compostos. Vamos mostrar como é que funciona esses exemplos. Então antes de eu falar rapidinho da calculadora, né, a gente tem sempre o valor inicial, que é quanto que você tem inicialmente, né, quanto que é a sua carteira hoje, quanto que você já tem investido. O valor mensal, que é quanto você pode aportar por mês. Taxa de juros, que aí vem 10%. Em alguns lugares mandam você considerar 8%, alguns lugares mandam você considerar 12%. Se você quiser ver a taxa Selic e colocar essa taxa, hoje está 15%. Só que aí para o longo prazo, é bom a gente tentar sempre descontar a inflação. Então eu estou colocando 10%, porque bota uma inflação ali de por volta dos 5%. Taxa Selic é 15%, diminui e dá 10% de juros real. Mas se você quiser ser um pouco mais realista, né, ou um pouco mais conservador nos seus cálculos, nas suas projeções, considera uma taxa de 8%, que é bem tranquilo de que você conseguir isso no longo prazo, tá bom? E o período aqui está em anos, tem anos ou em meses, lembrando que a taxa também tem ano ou mês, né, anual ou mensal, só que na taxa, normalmente anual. Não muda não, para não te dar problema. Período, se você quiser ver um pouco mais específico, 1 ano e meio, tu coloca em meses, e aí tu coloca tantos meses, no caso 18, né? Tá, então imagina lá o nosso exemplo. A pessoa, ela pode investir R$1.000 durante 5 anos numa taxa de juros de 10%. Então, quando a gente faz isso, R$1.000 em 5 anos, ele vai ter investido R$60 mil. Tá aqui, ó, total investido. Só que repara que esses R$60 mil rendeu 16.500 de juros e ele ficou com um total de R$76.561. Então, esses R$1.000 por mês virou 76 mil em 60 meses. Só que essa pessoa, ela começou a investir e a gente está esperando 5 anos. Imagina que ela tivesse começado a investir 5 anos atrás, ou 5 anos mais cedo, e ao invés de investir R$1.000, ela investisse R$500. Ou seja, R$500 por 10 anos. Ela continua investindo esses 60 mil. Só que quando eu calcular, na mesma taxa, repara, ele não tem mais 76 mil. Ele tem 99 mil
R$ 931, ou seja, praticamente R$ 100.000. Então, essa é a diferença que faz o tempo nos seus investimentos. Repara que mesmo investindo a mesma quantidade, o valor em juros é mais que o dobro, que ele tinha 16 mil e foi para 39 mil. Então, o tempo ele é muito, muito importante. Quando a gente coloca isso num período maior, essa distância de valores vai ficando cada vez maior. Isso independe da taxa. Eu vou deixar na mesma taxa, mas olha o que aconteceria com R$ 1.000 se ele investisse por 15 anos e nunca mais investisse. Então, R$ 1.000 todos os meses. Quando a gente calcular isso, 1.000 por 15 anos, ele vai ter investido R$ 180 mil, que são 180 meses. Só que ele acumula 398 mil. Eu vou aproximar ali para 400 mil reais. Ele investe 180 e pega de juros 218, totalizando esses 398 mil. Olha o que aconteceria se ele continuasse investindo esses mesmos 180 mil, só que 500 durante 30 anos. É claro que o tempo é muito maior, só que ele continua investindo os 180 mil. Quando a gente calcula, esses 398 mil vai para 1.031.000. Então, percebe como que o tempo é extremamente importante. Então, começar o quanto antes vai fazer você chegar nesse lugar. Vai fazer você enxergar essa diferença na sua vida. Então não deixa para depois, sabe? Sempre que você pensar em mês que vem eu começo, para e começa agora. Então não deixa para depois, porque o tempo vai fazer diferença. E cada mês, cada dia que você procrastina essa decisão de começar a investir, é menos dinheiro no teu bolso lá no futuro. E outro ponto importante para a gente tratar é ter em mente que investir pouco ensina sem custar caro. Porque quando você investe uma quantia menor, você aprende sobre investimento, você aprende sobre cada tipo de ativo, você aprende a acompanhar a sua carteira de investimento, você aprende que o mercado oscila e isso não te gera um desespero, porque ele está oscilando com pouco dinheiro que tu tem. Então, um ponto muito importante começar com pouco é que errar com pouco dinheiro é muito mais tranquilo do que se você errar com muito. Quem começa a investir ali com seus 5, 10 mil reais precisa de atenção redobrada. Porque um erro de 5 mil reais pode te custar 5 mil reais. Um erro de 200 pode te custar 200. Não precisa ficar preocupado, eu corro o risco de perder meu dinheiro todo. Você não vai começar investindo em ação, procurando diquinhas por aí. Você vai começar com simples. A gente vai conversar aqui também sobre investimentos mais simples, sobre o que é o Tesouro Selic, o que é o Tesouro Direto de uma maneira geral, né? O que são CDBs, LCIs, a gente vai conversar sobre isso. Só que para hoje o pensamento começa a investir e começa com pouco, porque você vai aprender sobre os produtos, sobre risco, sobre liquidez diferente, sobre volatilidade, que é muito importante. Então, só começa. E quando eu digo só começa, começa a investir. Se é no começo, pensa nisso também. Você precisa investir no começo do mês. Um erro muito comum eu vou passar o meu mês todo e aí com o que sobrar eu invisto. Não faz isso. Investimento tem que ser prioridade na sua vida. Então, recebi, investir. Eu já falei disso no início do vídeo. Então, recebeu o seu salário, tira quanto que você determinou. Ideal 25%, não conseguiu, tira menos. Só que tira quanto você conseguiu e investe. No início do mês. No final do mês, se sobrar dinheiro, gasta sem culpa, você já investiu. Não tem com o que gastar, ou já fez o que você queria, investe mais. Então é um aporte obrigatório no início do mês. Sempre no início do mês. Recebi, investi. Um aporte opcional no final do mês. E só para concluir o pensamento, o investir pouco, ele precisa ser recorrente.
pouco ou muito. Então, independente de quanto você está investindo, isso precisa ser recorrente, isso precisa ser mensal. Ah, no mês que vem eu não vou investir porque não vai sobrar. Não existe essa. Quando você fizer o seu orçamento, você já vai determinar uma quantia de investimento que ela não vai entrar como renda líquida. Ela vai cair na sua conta e vai direto para a corretora. Então é imediato. Não é com que sobra. Então tem que ser todo mês. O tamanho do aporte, o quanto você pode investir por mês, ele tende a aumentar. Então eu fiz aqueles exemplos com R$500 durante 10 anos, durante 30 anos, mas isso não é a realidade da maioria das pessoas. Às vezes você começa investindo com 100, aí daqui a um ano você tem um aumento salarial, você troca de emprego, você consegue investir 300, e aí você consegue uma renda extra, agora você consegue investir 500, então esse aumento do aporte, ele acontece, isso é natural na vida de quase todo mundo. Eu não vou falar que todo mundo vai viver esse momento, mas eu torço que sim, só que começa com pouco. Tendo oportunidade, você aumenta. A nossa meta vai ser sempre investir o máximo possível. Sempre o máximo possível. Só que sem com que isso seja um peso para você. Então, comece com quanto você pode. E podendo aumentar, aumenta. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Lembra, investir pouco funciona. Você acabou de ver que funciona. Então, começa o quanto antes. Quanto antes você começar, antes o dinheiro começa a trabalhar para você, mais tempo ele tem para render e mais você vai ter no futuro. Mais facilmente você vai construir a sua reserva de emergência. Mais facilmente você vai construir o seu patrimônio. E mais facilmente você vai conseguir começar a receber dinheiro para te ajudar a passar o mês. Ou até mesmo, né, para se aposentar. Que é o que a gente chama da nossa tão sonhada independência financeira, tá bom? Então, como eu já falei, meu nome é Maurício Leite, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo.